Uma coisa que eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho mais pra gente é, querendo ou não, a pandemia do Covid-19 afetou o mundo inteiro. Cada lugar com a sua particularidade. Mas eu queria saber como o SUS foi afetado diretamente pelo Covid, o que a gente tem ainda de consequência que ficou do Covid no SUS mesmo, assim, e acaba piorando essa questão da sobrecarga também, né? Veja, eu acho que, primeiro, eh, a pandemia foi uma coisa extraordinária, né? Eu tinha vivido, em 2009, nós tivemos uma pandemia mundial também de vírus H1N1, mas foi muito menos impactante do que a Covid-19. A Covid-19 foi realmente algo que na história só é comparável à pandemia da gripe espanhola lá no 1918, 1919. É, e, e, é, o que aconteceu em 1918, 1919, praticamente foi o que aconteceu aqui nos anos 2020 a 2023. É terrível o que aconteceu, né? É lógico que não tivemos cenas como nós tivemos em 18, 19, de as pessoas jogarem corpos na calçada e uma carrocinha vir recolher os corpos na calçada. Mas quando a gente vê as cenas que nós tivemos em Manaus, de pessoas sendo enterradas em covas coletivas e fila de automóveis na porta do cemitério, é, mantidas as devidas proporções, nós tivemos uma situação muito, muito, muito dramática, né? Quais foram as consequências da crise sanitária da Covid-19? Eu acho que tem duas consequências, nós temos que aprender para não repetir o erro, porque vai ter mais crise sanitária, vamos ter outras pandemias, né? A nossa capacidade de agredir o meio ambiente vai criar outras pandemias, como criou a do SARS-CoV-2. Quer dizer, o SARS-CoV-2 saiu do morcego, passou para um mamífero intermediário, provavelmente, e depois veio ao homem. Por que que ele saiu do morcego? Ele saiu do morcego porque ele está sob pressão ecológica, da expansão. Um país como a China, com 1,4 bilhão de habitantes, tem uma pressão ecológica fantástica. Então, ele apareceu. Vão aparecer outros. Não há a menor dúvida de que vão aparecer outros. Então, a questão agora que nós tínhamos que ter aprendido é o que faremos na próxima pandemia. A primeira coisa que nós não podemos fazer na próxima pandemia é fechar a escola. Sim, as escolas são importantes, as escolas são um local de disseminação de material biológico, né? As crianças vão na escola, pegam bichos lá e trazem bichos para casa. E isso é um problema para pais e familiares. Mas o Brasil, dos países que estão nesse estágio de desenvolvimento, foi um dos poucos que fechou escolas da maneira como nós fechamos. E o que nós conseguimos durante esses 3 anos de escola fechada? Piorar a socialização das nossas crianças. As crianças não vão na escola aprender a tabuada do 9. As crianças vão na escola aprender a viver em comunidade. Essa é a coisa mais importante que a escola faz, né? E nós temos essa noção de que as crianças vão na escola, tanto é que vive essa bobagem de falar dos pais que ensinam em casa, né? Os pais que ensinam em casa são incapazes de ensinar as crianças como é viver com outras crianças, que será viver com outras pessoas no futuro. Então, escola não se fecha. É lógico que tem um abre e fecha de acordo com o aumento da troca de material biológico. Então, se você tem um, dois casos, fecha, dali 15 dias abre de novo, e aí volta, e aí dali mais fecha de novo. E depois, mas é assim que os países desenvolvidos, os países europeus fizeram, e é assim que nós temos que fazer, não fechar escolas. A segunda questão que nós temos que aprender é usar melhor, por exemplo, vacinas, né? Nós usamos vacina usando o critério de risco. Quem foi primeiro vacinado? Os velhinhos.
Quem morria mais? Os velhinhos, né? Essa doença matava velhos, principalmente. E nós vacinamos os velhinhos. Quem morreu muito nessa pandemia? Policiais, transportadores, motoristas, gente que trabalhava no comércio. Os velhinhos podiam ficar fechados em casa. Agora, quem estava trabalhando para a sociedade e não morrer é que tinha que ser vacinado. O mundo inteiro errou nesse sentido. O critério não tinha que ser o critério de risco, tinha que ser o critério de vulnerabilidade. Quem sai todo dia para trabalhar é que tem que ser vacinado. Nós erramos aí também. E a outra questão importante foi a questão das filas, né? As filas cirúrgicas, as filas para tratamentos. Muitos tratamentos foram postergados porque as instituições de saúde se voltaram para atender os casos de SARS-CoV-2. E tivemos uma mortalidade extremamente elevada, né? O Brasil administrou muito mal a pandemia, né? Não tem nenhuma, o que eu vou falar agora não tem nada ideológico. Mas nós vivemos, durante a pandemia, um pandemônio do ponto de vista de gestão, né? Quando você pega um país como a Coreia do Sul é um país de 52 milhões de habitantes. A Coreia do Sul teve 25 mil mortos. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se o Brasil tivesse feito o que a Coreia do Sul fez, ele teria tido 100 mil mortos, quatro vezes a população, quatro vezes o número de mortos. Nós tivemos 700 mil mortos. Para um país que tem a oitava, a nona população do mundo, nós fomos terceiro em número de mortes, né? Então, nós fizemos muita coisa errada. Temos que aprender a fazer as coisas certas. E isto é uma das coisas importantes que nós temos que levar para a próxima pandemia, que certamente está nos olhando ali da esquina. E o que que o senhor acha que a gente pode fazer, então, para se preparar melhor para essa próxima emergência sanitária aí que bate a nossa porta? Veja bem, o Brasil é um país imenso, 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com uma população relativamente grande, né? Não é uma população chinesa, mas temos 210 milhões de habitantes. E nós temos uma coisa que a maioria dos países não tem, que são 6 biomas, né? Temos o bioma gaúcho, o bioma dos Pampas, do qual só restam 2%. Temos o bioma da Mata Atlântica, da qual resta 13, 14%. Temos o bioma da Caatinga, que também está sob ataque, tem aí 15, 20% do total da Caatinga. Temos o bioma do Cerrado, que também está bastante destruído, resta 20, 30% do Cerrado. Temos o bioma do Pantanal, resta aí 60% do Pantanal, e temos o bioma amazônico, que resta ainda uns 60, 70% do bioma amazônico. Todos os nossos 6 biomas têm bichos que nós não sabemos quais são. Tem micro-organismos, vírus, bactérias, fungos, que estão lá vivendo na onde eles estão. Agora, quando você coloca fogo, quando você planta, você coloca esses micro-organismos que estão vivendo nesses biomas sob pressão, porque eles poderão ser extintos. Então, eles vão tentar encontrar uma alternativa para não ser extintos. Então, eles têm lá animais que são reservatórios naturais deles, tem vegetais, tem uma condição de vida desses micro-organismos. Na medida em que eles sejam submetidos a uma pressão ecológica, eles vão tentar resolver esse problema. Foi o que aconteceu com o SARS-CoV-2 na China. É o que acontece com as gripes aviárias, né? Então, os pássaros migratórios, eles arrumam diferentes micro-organismos nas suas migrações. E como eles migram, eles vivem distribuindo esses micro-organismos.
Então, a gente acha muito bonito e tal, tem uma criação de galinha no fundo do quintal. E lá naquela criação de galinha tem comida. O pássaro migratório, quando passa, vê a comida e vai lá comer aquela comida. E pode contaminar os seus franguinhos. E os seus franguinhos vão te contaminar, se esse bicho tiver em condição de fazer esse spillover, esse salto, né? Uhum. Então, a pressão ecológica no Brasil existe. O que que nós temos que fazer? Aprender a vigiar o meio ambiente. Temos que ter uma rede de vigilância do meio ambiente, com uma rede de instituições de pesquisa que sejam capazes de fazer sequenciamento de micro-organismos, particularmente vírus, bactérias, fungos, né? E é uma atividade cara e complexa fazer esse sequenciamento desses micro-organismos. E até a pandemia de Covid, nossa rede de sequenciamento era muito ruim, né? Veja, para fazer um RT-PCR, o RT-PCR é um exame de identificação de vírus que demora, em média, 6 horas para ser realizado. Os laboratórios de saúde pública brasileira recebiam os pedidos de fazer RT-PCR e entregavam o resultado 10 dias depois. Para que eu quero saber do resultado rápido? Se eu souber que você está infectado por um vírus que eu quero deter a disseminação, eu tenho que colocar sobre quarentena. Caso você fique solto durante o período de transmissão, você vai contaminar um monte de gente, né? Vai sair lá mais, vão sair mais pessoas infectadas. Então, é importante ter um resultado rápido para ter uma atitude rápida, que é a atitude do bloqueio. Então, essas coisas todas, a agilidade na realização de testes de PCR, a agilidade no desenvolvimento de vacinas, a agilidade no uso de vacinas, tudo isso é muito fundamental. Temos que aprender a nos defender da próxima pandemia, criando um sistema de acompanhamento dos nossos biomas, e ter um centro de controle de doenças, um CDC, como os Estados Unidos têm em Atlanta, como os europeus têm em vários países da Europa, como já existe um CDC na África, como a China tem um CDC. Nós não temos um CDC, precisamos criar um CDC, né? É um Centro de Vigilância Epidemiológica, que tem uma certa liberdade, e como todo centro de vigilância epidemiológica, tem também poder de polícia. Uhum. É importante que tenha poder de polícia para conseguir entrar em qualquer lugar e conseguir colher amostras e fazer a identificação desses micro-organismos e monitorá-los.